sua dificuldade de ouvir um áudio em inglês, você tentar fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico, identificar os seus sintomas, as suas dificuldades. Por quê? Para cada dificuldade, a gente tem um remédio diferente, digamos assim. A mesma coisa com o nosso físico. Para cada dor que a gente sente, o médico vai passar um remédio diferente. Agora, ele não vai conseguir te dar um remédio, um medicamento, se você não falar o sintoma. Então, quais são os sintomas que você precisa identificar enquanto está ouvindo um áudio? Se for um áudio específico de prova, o que você pode observar? Um dos sintomas. Você ouviu o diálogo, mas não conseguiu marcar a resposta no tempo. Você até ouviu o áudio inteiro. Você não perdeu nenhuma parte daquele áudio. Mas, quando você olhou para as alternativas, você não conseguiu marcar a resposta no tempo. Se você tem esse sintoma, já marca um check aí ou anota aí o seu sintoma no seu caderno, no seu celular, enfim, onde der para anotar, porque já já eu vou te mostrar a solução. Esse é um dos primeiros sintomas de quem tem dificuldade com os áudios da prova do TOEFL especificamente. Consegue ouvir o áudio, mas não consegue marcar a resposta no tempo. Um segundo sintoma que você pode ter também se preparando para a prova é um pequeno susto, se você não sabe nada sobre a prova, que é aquele sintoma de putz, eu não sabia que o áudio era tão rápido. Eu não sabia que era assim, que era tão rápido. Isso acontece muito com aquelas pessoas que fazem a prova sem preparação nenhuma. Quando eu falo sem preparação nenhuma, eu não tô nem falando de fazer um curso. Eu tô falando assim, de não sabe o mínimo, que é eu não sei os tipos de áudio da prova, eu não sei quanto tempo eu tenho para responder cada um dos tipos de áudio. Se você tá nessa fase, eu recomendo que você, primeiro, assista a live de segunda-feira, que foi exatamente onde eu falei sobre a estrutura da prova para quem não conhece nada. Se você perdeu essa live, depois que acabar aqui, você pode ir lá no meu canal do YouTube e reassistir essa gravação. Então lá você vai entender quais são os tipos de áudio. Segundo ponto, se inscreve na maratona da aprovação no TOEFL ITP, porque é lá que eu vou te dar o passo a passo para você ser aprovado. E aí você vai entender melhor como funciona cada um dos tipos de áudio da prova. Oi, Marisa, seja muito bem-vinda. Boa noite. Então, o que acontece? Quando as pessoas fazem a prova do TOEFL sem a preparação mínima, elas costumam levar um pequeno susto quando a prova começa, porque ela já começa na sessão de listening, caso você faça a prova com as 3 sessões obrigatórias sem o speaking. E aí, de cara, qual é o primeiro tipo de áudio que a gente tem na prova? Os áudios curtos. São diálogos muito curtinhos. Para quem estava aqui na live segunda-feira, vocês viram que a duração desses áudios é muito curta. Teve um sample que eu mostrei aqui, que o tempo disponível ali no player era de 23 segundos, se não me engano. E esse tempo de 23 segundos era o áudio, a pergunta e o tempo de resposta. Então, de fato, esse primeiro contato com esse tipo de áudio, que são os áudios mais curtos, ele pode te dar um pequeno susto, assim, porque você fala, meu Deus, eu não sabia que esses áudios eram tão curtos assim. Ou pode acontecer o contrário também. Você escutar os áudios mais longos, a parte ali C do listening, e falar, meu Deus, que áudio longo, eu não sabia que era tão longo. Então, esse é um diagnóstico também que você precisa ter, que vai te ajudar a entender onde está a sua dificuldade com os áudios em inglês e principalmente com os áudios da prova. Porque às vezes a sua dificuldade não é para ouvir o áudio.
A sua dificuldade, às vezes, é falta de familiaridade, falta de prática. Se eu não conheço esse tipo de áudio, se eu não incluir esse tipo de áudio na minha prática durante a minha preparação para a prova, é bem provável que essa falta de contato, essa falta de familiaridade dificulte a minha vida. E aí, às vezes, eu tô saindo por aí dizendo que eu não tô entendendo nada em inglês, quando na verdade o problema nem é o inglês em si, é o desespero que é gerado no momento que você se depara com um tipo de áudio que você não conhece, com algo que você não estava esperando. Então, esse é o segundo sintoma, digamos assim, que pode gerar em você essa sensação de que você tem muita dificuldade para entender áudios em inglês, principalmente os áudios à prova. Terceiro sintoma que a gente pode identificar aqui são aquelas pessoas que falam assim: nossa, na prova do TOEFL eles podiam dar a opção de ouvir mais uma vez, né? Mais umas 2 vezes. Quem já fez a prova pode ser que tenha saído com essa sensação de, poxa, eu queria poder ouvir mais uma vez cada um dos áudios. Se você não fez a prova ainda, mas quando escuta um áudio fica com aquela sensação de que, poxa, eu queria poder ouvir de novo, ou eles podiam falar mais devagar, eu podia conseguir pausar essa pessoa ali. Tem gente que até fala assim, né? A vida real não tem legenda, né? É essa sensação de, poxa, mas não tem nenhuma legenda. Eu não consigo nem ouvir mais uma vez. Então, esse é um outro sintoma também dessa dificuldade de compreensão. Essa sensação de que ouvir uma vez só não é suficiente. Então, mais um sintoma aí para você ir se identificando, né? E pode mandando aqui nos comentários também, recomendo que você mande se você já identificou alguns desses sintomas aí. Porque no final aqui dessa live, eu vou te ajudar sim a solucionar esse problema. Eu vou te dar o remédio para você ouvir melhor em inglês. Mas antes eu preciso entender os seus sintomas. E você, mais do que eu, precisa entender os seus sintomas. Concordam comigo? Deixa eu só molhar um pouco a garganta. Não sei por aí onde vocês estão, mas aqui tá muito seco, muito, muito seco. E a gente mora numa avenida, então a poeira tá assim, péssimo. Então, o terceiro sintoma é essa sensação de que precisa ouvir os áudios mais de uma vez. Quarto sintoma, sentir falta da transcrição ou da legenda. Sabe quando você está assistindo uma série em inglês, e aí você fala assim, vou tentar assistir essa série sem legenda, só com o áudio em inglês, o áudio original. E aí, quando eles começam ali a falar, você fala, mas meu Deus, sem legenda não dá. Sem legenda não dá. A mesma coisa no TOEFL. Para quem já está estudando ou já teve um primeiro contato com os áudios da prova, ouviu e teve aquela sensação assim, eles podiam mostrar a transcrição, né? Podia vir por escrito o que eles estão falando. Isso nunca vai acontecer na prova. Confiem nisso, nunca vai acontecer. Porque a partir do momento que eles te dão a transcrição, o áudio por escrito, eles não estão avaliando mais a compreensão auditiva, porque provavelmente você vai focar muito mais no texto, na leitura, do que na compreensão auditiva. Mas esse é um sintoma bom de identificar. Aquelas pessoas que sentem ali que podia ter uma legenda, podia ter uma transcrição para ajudar. Isso também é um sinal dessa dificuldade de ouvir áudios em inglês. Outro sintoma, tem vários sintomas aqui, e é muito importante que vocês comecem a identificar quais sintomas você tem. Qual é o seu sintoma? Porque, às vezes, a sua dificuldade com os áudios da prova é só responder as questões no tempo. Mas você consegue ouvir bem. Você não sente falta de transcrição, você não sente que precisa ouvir mais de uma vez. Então, sintomas diferentes para pessoas diferentes, tá bom?
Vamos lá, então. Outro sintoma. Eu ouvi um áudio, achei que eu tinha escutado uma palavra, mas depois eu ouvi de novo e percebi que era outra palavra totalmente diferente. Já aconteceu isso com vocês? Isso acontece muito quando as palavras têm pronúncia diferente. Elas têm uma pronúncia parecida. Existem várias palavras em inglês que têm uma pronúncia parecida. E às vezes a gente ouve um áudio, achou que era uma palavra, mas aí depois você se deu conta de que não era exatamente aquela palavra, era outra palavra. Como que você se deu conta disso? Ah, porque eu ouvi de novo. Ah, porque depois que eu ouvi, eu li a transcrição. Ah, porque a palavra que eu achei que era não faz sentido naquilo que está sendo dito, naquele diálogo. Também tem essa questão do contexto. Às vezes, o próprio contexto, ele te mostra que, olha, essa palavra que você acha que você ouviu não está fazendo muito sentido dentro daquilo que está sendo dito. Próximo sintoma, vou adiantar aqui um pouquinho. Tinham várias palavras desconhecidas no áudio, que é quando a gente tem aquela sensação que literalmente não entendeu nada. Porque são tantas palavras que você nunca viu na sua vida, que quando elas aparecem no áudio, você vai falar, putz, não entendi nada, porque eu não conheço aquelas palavras que foram mencionadas. Esse é um sintoma que aparece geralmente nos áudios mais longos da prova do TOEFL ITP, a parte C, que a parte é ótima. A parte de talks. O que acontece? O conteúdo ali, ele é mais acadêmico. Então, podem aparecer uns temas que você não tem tanta familiaridade assim. E provavelmente vão aparecer várias palavras em inglês relacionadas a esse tema ou área do conhecimento. E se você não conhece essas palavras, ou se não conhece a maioria das palavras, pode ser que isso te gere essa sensação de que não estou entendendo nada, absolutamente nada. Porque o problema, pessoal, e eu sempre gosto de conscientizar muito os meus alunos dentro do método TOEFL ITP, o problema não é você não conhecer uma palavra, duas palavras, porque dentro do método nós estudamos técnicas e estratégias para lidar com esse tipo de vocabulário, com essas palavras que a gente não conhece. Mas uma coisa é não conhecer uma palavra ou outra. Outra coisa, vamos pensar em termos de porcentagem, é você não conhecer 90% das palavras em um texto ou em um áudio. Aí dificulta a vida. Então, às vezes, é isso que está te gerando essa sensação de eu não estou entendendo absolutamente nada. E às vezes você acha que seu problema é o ouvido, quando na verdade o problema é o vocabulário. Percebe? Que, como dizem, né? O buraco é mais embaixo. Às vezes você está achando que o seu problema é o ouvido, mas não é o ouvido, é a falta de vocabulário. Ou um vocabulário muito limitado, tá bom? A sensação de que as pessoas falam muito rápido, isso também pode, né, te dar esse diagnóstico de que você, de fato, tem um pouco mais de dificuldade para ouvir áudios em inglês. Não ter familiaridade com o conteúdo que está sendo abordado naquele áudio. Isso se encaixa principalmente nos áudios mais longos da prova, porque, como eu disse agora mesmo, os áudios mais longos, eles trazem esse conteúdo mais acadêmico. Então, eu posso ouvir um áudio da área de história, eu posso ouvir um áudio da área de biologia, de geologia e etc. Então, se eu não tenho familiaridade com aquele conteúdo, até em português, concorda? Se a gente está ouvindo uma palestra de uma outra área e a gente não tem tanta familiaridade com aquele assunto, a gente pode ter essa sensação de que está com dificuldade para ouvir. Mas não é que você está com dificuldade para ouvir, você está com dificuldade de interpretar aquilo que está sendo dito por conta do tema, por conta da falta de familiaridade.
Mas a verdade, eu gosto sempre de conscientizar vocês. Opa, compartilhei a tela errada aqui.